Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está entrando no capítulo 48 de Gênesis. Eu vou colocar a vinheta para passar, mas não esquece não. Se inscreve, curte, compartilha, comenta alguma coisa. Fala para mim qual é o próximo livro histórico que a gente vai poder trazer para contar para você, para explicar para você. Tanta gente divulgando coisas que não prestam na internet. A gente às vezes curte, compartilha e o Facebook, o YouTube, o Instagram acaba levando isso para as pessoas. Mas a palavra de Deus a gente tem dificuldade de curtir, de compartilhar, de comentar. E eu quero te pedir isso. Comenta, curte, compartilha. Quando a gente faz isso, o YouTube percebe que o vídeo é significativo, é relevante e manda para outras pessoas. Essa é a forma que a gente tem de espalhar a palavra de Deus. Deixa a vinheta passar, vem comigo que eu vou te explicar o que aconteceu em Gênesis 48. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de novo. E hoje a gente vai entender Gênesis capítulo 48. Amado, tá acabando. Faltam 2 episódios só. Mas calma. Se você é novo por aqui, alguém mandou esse vídeo para você, alguém compartilhou com você e você chegou hoje aqui, calma. Eu vou colocar aqui em cima um card. Ele deve aparecer nesse cantinho aqui, uma bolinha branca, para que você encontre a série Gênesis. Chegando lá, você vai poder assistir todos os episódios. E eu te aconselho você assistir da seguinte forma. Lê o capítulo 1 na Bíblia, assiste o episódio 1. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. Lê o capítulo 3, assiste o episódio 3. Amém, querido? Primeiro a leitura bíblica, depois o vídeo. Amém? Bom, o livro de Gênesis é um livro maravilhoso, é um livro que fala da nossa origem, é um livro que fala de como Deus nos criou. E com certeza nos dá o padrão que Deus deseja que a gente permanecesse. Mas infelizmente, por causa do pecado, nós não permanecemos nessa forma original. Perdemos o rumo, mas Deus tem nos trazido, Deus tem nos chamado. Através de Cristo Jesus, Ele tem nos dado de novo essa natureza original. E o livro de Gênesis é um livro maravilhoso para ser estudado. A série Gênesis é uma forma que eu tenho de trazer um estudo intensivo para você desse livro. E aqui a gente lê a Bíblia juntos, a gente medita e eu trago curiosidades teológicas, eu trago curiosidades bíblicas, até algumas dicas e sempre uma aplicação prática para a nossa vida. Amém, querido? Então, olha, se você é novo, calma, vai lá, acha o card, ou então aqui embaixo clica no meu nome, procura lá playlists, acessa a série Gênesis, como as outras séries que lá também tem. Série de devocionais Ruth, série de sermões, série de estudos e confrontos com Ezequiel. Sinta-se à vontade nesse canal. Eu te aguardo aqui logo depois do pause, amém? Bom, querido, a gente está acabando, né? O livro de Gênesis, a gente vai completar essa maratona. Eu quero te agradecer, quem tem me acompanhado aí todo esse tempo. A gente está junto hoje em 48 episódios. Eu sei que tem gente que acompanha desde o primeiro episódio, tem gente que comenta, tem gente que me manda comentário no privado e eu quero agradecer pela sua companhia até aqui. Eu quero agradecer pela sua parceria, por você ter estado aqui esse tempo todo. Para mim é um motivo de grande alegria. A gente começou a série Gênesis lá no início da pandemia, em 2020, né? Mais ou menos no mês de março, aproximadamente, se eu não me engano. E hoje a gente está aí completando aproximadamente 1 ano de série. A gente ficou 1 ano no livro de Gênesis. E hoje também, por causa da série Gênesis, a gente tem uma série de outras séries que eu trouxe e que Deus tem colocado no nosso coração, essa vontade de trazer a palavra de Deus. Por isso eu quero já te agradecer. Esses últimos episódios eu vou sempre falar disso,
porque isso me marca muito, isso marca o ministério, o meu ministério, marca o Ministério Caminhos, marcou a minha vida ministerial nesse um ano, né? Amigos que, se eu for tentar falar o nome aqui, como pretendo falar o nome de alguns, se me permitirem, né? Que acompanharam, que estiveram aqui juntos, isso foi muito bom, foi uma experiência tremenda. Muitas mudanças na minha vida, muitos rompimentos, muitos divisores de água, rompimento com lideranças completamente falsas, rompimento com conceitos e preceitos errados a respeito do Evangelho. Ou seja, às vezes Deus nos tira do meio onde nós estamos para poder nos levar a alturas maiores, a caminhos maiores, para desenvolver o nosso ministério, para desenvolver a nossa vida. Amém? E a série Gênesis, ela trouxe isso para mim e para muita gente. Então, esses últimos episódios eu vou sempre trazer uma palavra dessa para que você entenda, né, que Deus faz, Ele conduz, através da soberania dele, Ele vai conduzindo a história. E hoje, Gênesis capítulo 48, acontece algo inusitado. Jacó fica doente, Jacó já está velho, né, amados? Não há uma precisão de tempo cronológico desse episódio que eu vou contar hoje para a morte de Jacó. Mas é provável que tenha sido bem perto. Eu não creio que tenha sido mais de um ano, né? A gente vai entender que Jacó vai morrer, né? Já no próximo episódio, né? E ele fica doente. Nesse episódio, capítulo 48, ele fica doente e manda avisar José. Olha, teu pai está doente. As pessoas chegam para José e falam, teu pai está doente, vai lá visitar o teu pai. Vai lá ver o teu pai. Vai lá falar com o teu pai. E aí, José pega os seus 2 filhos e vai conversar com o pai dele, vai falar com o pai dele. E o pai dele, ele começa a fazer uma retrospectiva. Jacó começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. É uma forma que ele tem de ministrar sobre a vida dos filhos, deixar algo para a vida dos filhos, deixar uma história, deixar um legado para a vida dos filhos. Mas nesse capítulo 48 em especial, Jacó ele tem um objetivo, que é o de pegar para si os filhos de José. Amado, é isso aí. A gente vai perceber na leitura do capítulo 48 que Jacó ele vai pegar os filhos de José para ele vai adotar como filhos dele direto. E olha, José não deixou de ser filho não, tá? Se você ler o capítulo 48 com todo cuidado, você vai ver que Jacó ele vai entregar antecipadamente a herança de José. E o pedaço de terra, um declive montanhoso que ele entrega para José, acaba deixando José numa postura de filho primogênito. José era primogênito de Jacó com Raquel, mas não era o primogênito de toda a casa de Israel. Por quê? Porque tinha, se eu não me engano, Simeão, que era o primeiro, filho de Lia, né? Então, como é que é isso, pastor? Ué, amados, a gente tem visto no decorrer da história toda uma inversão. Eu estou aqui no episódio de hoje para te falar de uma outra inversão que vai acontecer. Então, se você está espantado, é porque ou você não acompanhou a série Gênesis ou você não entendeu que Deus faz conforme o seu querer. Deus faz conforme a sua vontade. Vamos entender as inversões? Vamos entender? Vamos lá. Ismael e Isaac. O primogênito de Abraão era Ismael, mas Deus escolheu Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. Jacó agora tem 12 filhos. Ele tem o mais velho com Lia, que seria o primogênito da casa dele,
e ele tem José, que é o primogênito de Raquel, mas não é o primogênito da casa de Israel, não é o primogênito dentre todos os filhos de Jacó. Mas Deus escolheu José. Ué, amado. E agora José vai levar os 2 filhos dele para Jacó abençoar. E aí ele leva Manassés, que é o primogênito, e Efraim, que é o mais novo. José só tem 2 filhos. E Jacó inverte e abençoa Efraim no lugar de Manassés. E você deve estar se perguntando, por quê, pastor? Porque Deus escolheu Efraim ao lugar de Manassés. E sabe, querido, estranhamente, José vai achar isso estranho. Eu vou ler aqui, José vai falar com o pai dele. Vai falar, pai, não é assim, você está trocando. Mas José esquece que ele mesmo se beneficiou dessa troca. Ele mesmo se tornou o primogênito da casa do pai dele. Ele mesmo foi escolhido pelo Senhor para ser o líder. Ele mesmo foi governador do Egito. Ele mesmo representou a casa de Israel no Egito. Ele mesmo sabe o que é ser preferido por Deus, por ter um coração propício. Mas ele mesmo fica preso às tradições. E eu vou ler com você. Olha que interessante. Gênesis capítulo 48, a partir do verso 15. Olha o que vai acontecer. Israel abençoou José dizendo, o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se torne uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José, eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Canaã, tá, amado? Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos. Essa parte a mais é a parte de primogênito, tá, querido? Um declive montanhoso do qual tomei das mãos dos amorreus com minha espada e com o meu arco. Bom, querido, então vamos entender isso aqui? Vamos entender algumas coisas? Primeira coisa, Jacó adota. Se você ler aí o capítulo 48, eu li a partir do verso 15, mas lê o capítulo todo, tá, amado? Jacó, ele adota os filhos de José para ele. Então, Efraim e Manassés passam a ser filhos de José. Você deve estar pensando assim, mas, pastor, a Bíblia fala que são 12 tribos. Se Jacó adotou os filhos de José, como é que continua sendo 12? Ele já tinha 12, com mais 2, 14. Calma, vou te explicar. As 12 tribos. A matemática parece não bater, mas vai bater. Vamos lá, querido, são 12. Na verdade, não são 12, são 13, mas a menina não conta. Então vamos lá. São 12 filhos homens que ele tem. Mas vamos lá, tira um.
Levi não vai ser contado na divisão. Porque quando a gente ouve falar das 12 tribos, muito embora essas 12 tribos sejam os 12 filhos de Jacó, a gente se esquece que quando elas são tratadas como tribo, já é quando elas saem do Egito. E quando elas saem do Egito, Deus separa a tribo de Levi. Deus fala, olha, essa tribo aqui vai ser separada. Essa tribo aqui, ela não vai ter herança. Então, amados, ficou 11, tá bom? Quando tira a tribo de Levi, fica 11. E Jacó, na adoção dos filhos de José, José não deixou de ser filho, e isso está provado no último versículo do capítulo 48, porque Jacó vai dar uma herança dobrada para José. José não deixou de ser filho. José continua sendo filho através da vida dos seus 2 filhos que foram adotados diretamente por Jacó. Então é como se o nome de José saísse da lista, por ele já ter sido abençoado como primogênito, e entrou os 2. Então vamos fazer as contas? 12 menos a tribo de Levi, 11, menos o nome de José, que agora seria representado pelo nome dos 2 filhos, 10. Aí você acrescenta no nome dos 10, das 10 tribos, você acrescenta Efraim e Manassés. 10 com mais 2, Efraim e Manassés, 12. Ou seja, José continua sendo herdeiro de Jacó, mas representado por seus 2 filhos. O nome disso é porção dobrada. Você consegue entender o que Deus fez? Porém, José não consegue entender como Deus faz essas coisas. E a hora que Jacó pega os 2 filhos e ele fala, leia o capítulo 48, Jacó fala para José, olha, seus 2 filhos agora são os meus filhos. Os filhos que você tiver daqui para frente, além desses 2, serão seus, mas Efraim e Manassés são meus. Jacó toma, adota para si. E aí é a hora que Jacó pede para que eles se aproximem. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que José pega a mão dele e troca? Porque Jacó já está cego por causa da velhice. Então ele não estava enxergando direito. Só que Jacó estava com os olhos espirituais bem abertos. E aí é o momento que ele troca as mãos e José vai lá e destroca as mãos e fala, não, meu pai, não é assim. Você está colocando a tua mão direita sobre a cabeça de Efraim. Efraim não é o primogênito é Manassés. Porque havia uma tradição naquela época que a mão direita era a mão que tinha a bênção do Senhor. A mão esquerda não. A mão direita era a mão que tinha a bênção. Então quando ele bota a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José fica louco fora da casinha. E aí, não, meu pai, não é assim. Por quê? Porque nós, às vezes, amado, nós nos prendemos à tradição, nós nos prendemos aos costumes, nós nos prendemos à religiosidade, nós nos prendemos a tudo aquilo que nós achamos que é ritualístico, aquilo que nós conseguimos materializar em forma de dogma. Mas Deus transcende todo esse materialismo e Deus vai além, quebrando todos os conceitos, preceitos, preconceitos que eu tenho incutido na minha mente. Deus vai além, Ele quebra tudo e Ele mostra que Ele faz conforme Ele quer. O próprio José estava sendo beneficiado, porque esse declive montanhoso que Jacó dá a ele o dobro da herança de todos os seus irmãos. José é colocado como primogênito, mas ele não era o primogênito da casa de Israel, ele era o primogênito de Raquel, mas não da casa de Israel. Às vezes, amados, nós só entendemos a religiosidade, o legalismo na vida dos outros, mas nós não entendemos quando isso acontece na nossa vida. Na nossa vida é fácil. É aquele ditado, né, amado, que falam que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, assim, José estava recebendo o dobro de herança como primogênito. Ele sabia que estava acontecendo uma inversão ali de valores. Mas quando Jacó vai abençoar Efraim e Manassés de forma invertida, trocando as mãos, porque Deus falara ao coração de Jacó, José pula. José não quer, porque José quer que os filhos sigam o legalismo. Manassés era o primogênito, mais ou menos como o seu avô Isaac queria fazer com Esaú e Jacó. E aqui a gente não está tratando de herança,
Aqui a gente está tratando de bênção, e Deus dá a sua bênção a quem Ele deseja, segundo a soberania dele, segundo a vontade dele. Se Deus te escolheu para ser abençoado, você vai ser abençoado. Deus não precisa de regras nem de legalismo para fazer aquilo que Ele deseja na sua e na minha vida. Efraim, amados, vai ser uma tribo tremenda. Efraim vai lutar do lado de Josué e vai conquistar a maior parte da terra prometida. Manassés vai ser um grande povo, mas não vai ser como Efraim. Manassés, amados, tem meia tribo. Uma tribo fica no Reino do Sul e a outra metade fica no Reino do Norte. Manassés se divide, Efraim luta. Muito embora Efraim depois vai colher frutos de algumas coisas erradas que Efraim vai fazer lá na frente, mas Efraim se torna um povo valente que luta do lado de Josué, por causa dessa palavra de Jacó. Então, amado, guarda isso. Às vezes o legalismo, a religiosidade, as regras, as doutrinas, tudo aquilo que nós criamos como ortodoxo, como paradoxo não, né? É que não tem nada de paradoxo. Paradoxo é o que Deus traz, né? Nós criamos como ortodoxo. Nós achamos que isso é o correto, é o certo. Devemos seguir aquele modelo, aquela coisa ali presa, fechada. Mas Deus vem e faz totalmente diferente na nossa vida. E inverte. Porque aprove a Deus escolher os menores no lugar dos maiores. Aprove a Deus escolher as coisas loucas desse mundo no lugar das sábias. Aprove a Deus escolher os fracos no lugar dos fortes. Aprove a Deus escolher o improvável no lugar do provável aos nossos olhos. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa abençoar a sua vida. Fica com Jesus, amado.